Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês como Moisés revelou como que Deus tinha revelado pra Moisés os 10 mandamentos. No capítulo 18 começa com o sogro de Moisés indo visitar ele. Aí ele vai até Moisés cumprimenta ele e depois dele ter cumprimentado, eles começam a conversar e Moisés conta pra ele tudo que Deus havia feito para que ele libertasse o povo do Egito. E aí o sogro dele fica muito feliz com tudo que Deus havia feito por eles, né? Principalmente pela forma que Deus usou Moisés. Enquanto Moisés conversava com o sogro dele, teve uma confusão entre duas pessoas e Moisés foi resolver. E aí o sogro dele perguntou: nossa, por que você tá se ocupando com isso? E aí Moisés falou: porque é o meu trabalho, eu que cuido do povo. E o sogro de Moisés perguntou pra ele: eu posso te dar um conselho? Ouve o que eu te digo e que Deus seja com você. Por que você não escolhe homens que sejam fiéis, obedientes e que tenham temor a Deus, que não tenham cobiças, para ser líderes? Assim, com um grupo de 1000, de 100, de 50 e 10. E Moisés ouve o que o sogro diz e ele faz, porque ele achou o conselho muito bom. E aí Moisés escolhe os homens para ser os líderes e apresentam eles diante de Deus. E aí esses líderes eles ficaram encarregados de somente cuidar das coisas simples e depois as coisas tipo mais graves era levada para Moisés. E foi assim que surgiram os primeiros líderes. E aí o povo continuou andando pelo deserto até que eles chegaram a uma região que se chamava Sinai, né, amor? E aí eles fizeram um acampamento nesse local e Moisés foi ao monte para poder falar com Deus. E aí Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E Deus tinha dito a Moisés que se o povo... Aí Deus tinha dito a Moisés que se o povo guardasse a aliança que ele estava fazendo e obedecesse às suas leis, ele seria o Deus do povo de Israel e Israel seria o povo de Deus. E aí Moisés desceu ao monte e contou isso para as pessoas que estavam lá. E os líderes concordaram em obedecer a Deus. E aí Moisés retornou ao monte para falar com Deus e dizer que o povo tinha concordado com o que Deus tinha dito. Então Deus pediu para que Moisés consagrassem a eles e pedissem para que eles lavassem suas roupas, para que eles se purificassem, porque no terceiro dia Deus desceria e falaria com eles. E aí o povo se purificou, lavou suas roupas e se preparou para esse momento. Só que Deus tinha ordenado a eles que não subissem ao monte ou tocassem e que não passassem da risca que Moisés iria colocar como limite, que a pessoa que ultrapassasse esse limite seria morta e se alguém tocasse nela também morreria. E aí o povo ficou no local onde eles tinham que esperar Moisés. E Moisés subiu, começaram trovões, relâmpagos e uma buzina começou a sair, ecoar, soar. E uma buzina começou a soar do céu. E as pessoas começaram a ficar com medo. E Deus falou para Moisés as seguintes coisas. O primeiro mandamento, que era amar Deus sobre todas as coisas. O segundo era para que eles não fizessem nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de escultura, seja de qualquer material, para adorarem como se fossem ídolos. O terceiro é para que não se fale em nome de Deus em vão, ou seja, a gente não pode citar o nome de Deus em brincadeiras ou tipo por qualquer coisa. O quarto mandamento era para guardar o dia de sábado, que seria o dia de descanso. Hoje não precisa necessariamente mais ser o sábado, pode ser qualquer outro dia da semana, desde que você guarde esse dia somente para Deus, para fazer as coisas por Ele e para dedicar um tempo a Ele. O quinto mandamento é para honrar o pai e a mãe, e na Bíblia fala assim: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então, ou seja, a gente tem que obedecer, não pode responder e também, muito menos, fazer malcriações. A gente tem que ser filhos obedientes. O sexto mandamento era para não matar, então a gente sabe que não pode matar, né? É meio óbvio. O sétimo mandamento era para não adulterar. O oitavo mandamento era para não roubar, então todo mundo sabe que não pode roubar. E roubar é qualquer coisa, tipo, eu achei uma caneta no chão e eu não perguntei de quem é o dono e eu peguei pra mim. É roubo, por mais que você tenha achado, a caneta tem um dono.
O 9º mandamento é sobre não mentir ou dar falsos testemunhos, ou seja, não contar mentiras, coisas que não são verdade. Ora. E não falar mal de alguém, ou seja, do teu próximo, ou de algum colega, ou de alguém que você supostamente não goste. E o 10º mandamento é... O 10º mandamento... E o 10º mandamento é pra não cobiçar, é cobiçar a inveja. Você desejar algo que não é seu, que seu irmão tenha, isso é cobiça. Você querer o que é do outro. E esses são os 10 mandamentos. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês possam guardar esses mandamentos no coração de vocês. Vou dar uma dica pra vocês. Peguem um papel, uma caneta e escreva os 10 mandamentos numa folha e cole na parede do quarto. Assim todo dia você vai ler e assim fica mais fácil para vocês seguirem os 10 mandamentos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilhe com os amiguinhos de vocês da escola ou com um amiguinho de vocês da rua. A tia vai ficando por aqui. Beijos e até a próxima aula.